nessa noite se encontra no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, nós vamos fazer a leitura do versículo 20 até o versículo 27. Livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento. Capítulo 9, versículo 20. Livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, é o começo, é a introdução do livro do Apocalipse no Novo Testamento. Se nós não entendermos Daniel capítulo 9, nós não conseguimos entender o Apocalipse. Fazer a leitura aqui pelo Data Show, que fica melhor, mas os irmãos estão aí com as suas Bíblias abertas, acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel capítulo 9, versículo 20. Enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, Daniel capítulo 2, veio voando rapidamente e tocou-me a hora da oblação da tarde, da oferta da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas, no começo da tua oração, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, tu declarar, pois és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido príncipe, haverá 7 semanas. 62 semanas, com praças e tranqueiras, se reedificará, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado um ungido e nada lhe subsistirá. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas essas assolações. Ele, esse príncipe, fará um pacto firme com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Sente-se, de Bíblia aberta, no nome de Jesus. Nós estamos também transmitindo esse culto pelo Facebook. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs que estão ligados através do Facebook. É bom que os irmãos estejam com Bíblia na mão também, acompanhando, pois hoje nós estamos começando um estudo sobre o livro do Apocalipse. Leudo. Glória a Deus. Sobre o livro do Apocalipse. A leitura, queridos, que nós fizemos, Daniel, capítulo 9, começando
do versículo 20, estendendo essa leitura até o versículo 27, fala de algo interessante. Fala que 70 semanas estão estabelecidas sobre o povo de Israel. Que a história de Israel está totalmente, intrinsecamente ligada a essas 70 semanas, que o anjo Gabriel trouxe a revelação para o profeta Daniel. Nós vamos entender, eu vou explicar para vocês a revelação das 70 semanas de Daniel. Porque se nós não entendermos as 70 semanas, o que significa, o que elas representam, nós jamais entenderemos o livro do Apocalipse e jamais entenderemos Mateus capítulo 24. A Bíblia, ela é um conjunto. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o viveiro, Bereshit em hebraico, ele abre o entendimento do ser humano para o conhecimento de Deus. E a Bíblia encerra, o último livro da Bíblia é Apocalipse. O livro do Apocalipse é como se fosse o desembocar dos rios. É como se todos os livros da Bíblia fossem comparados com rios, riachos, e o livro do Apocalipse é o lugar onde todos esses rios e riachos desembocam, terminam. Não é um livro isolado. O Apocalipse não pode ser entendido como um livro final isolado, como uma revelação nova, recebida pelo apóstolo João, no final do segundo século da era cristã, como uma revelação final isolada. Não! O livro do Apocalipse, ele faz parte. Dentro do livro do Apocalipse, nós temos Gênesis. Se nós não entendermos determinada passagem, lá na frente você vai entender isso, do que aconteceu lá no Gênesis, você não entende o Apocalipse. Dentro do livro do Apocalipse tem o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Êxodo, Neemias, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, e por aí vai. Todos desembocam, terminam no Apocalipse. Não é uma revelação isolada. De formas que o que nós fizemos, a leitura do que nós fizemos, por incrível que pareça, pode acreditar, Daniel capítulo 9 pode ser considerado o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Daniel capítulo 9, a revelação das 70 semanas, pode ser considerado o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Porque se nós não entendermos Daniel 9, não entendemos nada. O problema dos intérpretes, dos pregadores, dos professores de escatologia, de quem prega escatologia, primeiro problema é isolar o livro do Apocalipse. Querem ensinar Apocalipse sem relacionar o livro do Apocalipse com o resto da Bíblia. Dessa forma, nós perdemos o fio da meada, nós perdemos o entendimento de que o último faz parte de um todo. O último livro faz parte de um todo. E é por isso que eu estou começando lá de Daniel, capítulo 9. Antes de qualquer coisa, se você trouxe caneta, papel, eu vou lhe dar o esboço do livro do Apocalipse. O esboço. Eu não vou entrar agora nas revelações, eu não vou entrar no conteúdo, vou lhe dar o esboço do livro. Você está entendendo? Daquilo que nós vamos estudar. E depois eu volto lá para Daniel, tá certo? Capítulo 9, versículo 1 a 5, para entender o contexto a qual pertencia Daniel.
Pois Daniel, capítulo 9, versículo de 1 a 5, começa dizendo o seguinte, coloca aí para mim, só para vocês entenderem como o negócio é profundo. Daniel, capítulo 9, versículo 1. No ano primeiro de Dário, Xerxes, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Olha o que está escrito. Eu, Daniel está escrevendo, Daniel está falando no testemunho dele mesmo. Eu entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, referenciando já outro profeta, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, ó Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Fica só até aí. Essa era a oração que Daniel estava fazendo quando o anjo Gabriel chegou e lhe tocou no horário do sacrifício da tarde, final da tarde, crepúsculo, final da tarde, o entardecer, já quase entre a tarde e a noite, era que se oferecia o sacrifício da tarde. Daniel estava orando, essa oração, buscando a Deus em humilhação, em jejum, ele estava vestido de pano de saco, e por volta das 5:30, entre 5:30 da tarde e 6 da noite, 6 da tarde, Daniel estava orando, não sei qual a posição que ele estava, talvez de joelhos, em humilhação, vestido de pano de saco, e no meio da oração, ele não tinha encerrado a oração, não tinha terminado a oração, ele sentiu que alguém o tocou. E quando ele abriu os olhos e viu quem havia tocado, ele entendeu que ele conhecia aquele homem. Ele disse, é o mesmo varão, é o mesmo homem que eu vi na minha primeira visão. E ele já o conhecia. E aquele varão, que nós sabemos na continuação da leitura, contexto, que era o anjo Gabriel, disse, homem amado, preste atenção, entenda a visão, entenda o que eu vou te revelar. Quando você começou a orar, quando você começou a suplicar, quando você começou a falar, lá eu já recebi a ordem. Se nós formos no começo do evangelho, nós vamos entender que Gabriel é o anjo que assiste diante do trono de Deus. O trono de Deus está ali, Gabriel está aqui, esperando qualquer ordem. Ele assiste diante do trono de Deus. De forma que quando Daniel na terra começou a orar, imediatamente a oração dele já chegou no trono. E imediatamente a ordem já saiu. Deus chamou Gabriel e disse, vai agora e leva toda essa revelação para o meu servo. E ele ainda não tinha terminado de orar, a resposta já havia chegado. E qual era a razão de Daniel estar orando? Logo, nós entendemos aqui que Daniel diz, eu entendi pelos livros. Não é isso? Que livros? Qual foi o livro que deu entendimento para Daniel de que o tempo do cativeiro do povo de Israel na Babilônia havia terminado? Aonde ele entendeu isso? Ele leu o quê? Ele estava lendo que livro que ele entendeu? Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias. Um profeta lendo o livro
de outro profeta. Bem interessante isso. E ele lendo o livro do profeta Jeremias, ele chegou lá, o livro ainda não eram rolos, e ainda não era dividido em capítulos e versículos, mas para nós, que já é dividido a palavra em capítulos e versículos, Jeremias, escreveu lá no capítulo 25, versículo 11 e 12, que foi exatamente no local que Daniel leu. E está aí na tua Bíblia e está na minha também. Jeremias, capítulo 25, versículo 11 e versículo 12, você vai ler exatamente o que o profeta Daniel leu. Olha que coisa interessante. Ele diz: e toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70, ou seja, estava estipulada a quantidade de anos que o povo passaria na Babilônia. É bem interessante isso. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem, quando terminarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor. Castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei dela uma desolação perpétua. Presta atenção. Toda essa primeira parte aqui, Deus já havia tirado do trono Nabucodonosor e os seus filhos. Nabucodonosor já havia morrido, o rei da Babilônia já havia morrido. Quem estava no trono agora, antes dos medos e persas, eram os filhos de Nabucodonosor. Deus já tinha tirado também. O reino da Babilônia já não pertencia mais à Babilônia, pertencia às nações, os medos e os persas. Tudo isso já tinha se cumprido. Daniel leu lá em Jeremias que o tempo que Deus havia estabelecido para o povo permanecer lá na Babilônia era de 70, que foi então que ele passou a fazer quando entendeu a profecia. Orar. Começou a buscar a Deus, se humilhar, colocou sobre ele pano de saco e começou a jejuar e começou a confessar os seus pecados, os pecados da nação e se humilhar diante de Deus, pois ele estava dizendo: Senhor, eu entendo que o Senhor sempre teve certo, o Senhor sempre teve com razão, o Senhor nos tirou da nossa terra com razão. O Senhor nos avisou antecipadamente que se nós nos endurecêssemos, que se nós fôssemos idólatras, que se nós errássemos, o Senhor ia nos tirar da nossa terra, ia levar para outra nação. O que não está escrito lá em Deuteronômio é quanto tempo esse exílio iria durar, mas Deus revelou em Jeremias. E ele entendeu e começou a dizer: Senhor, o tempo do Senhor nos restaurar, nos levar de volta, tirar Israel da Babilônia, acabou. O Senhor mesmo disse que nós só ficaríamos aqui 70 anos. E eu estou aqui falando para o Senhor se lembrar, claro que Deus não se esquece, dessa profecia, para o Senhor nos resgatar, para o Senhor tirar o povo daqui, para o Senhor nos levar de volta para a nossa terra que está lá abandonada. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso que eu estou falando, fazendo com você, é introdução em contexto, para vocês entenderem o contexto da formação da história, até chegar no Apocalipse. Entendeu? O que era que o povo de Israel estava fazendo na Babilônia? Porque que Deus havia estabelecido 70 anos. Por que Deus não estabeleceu 80? Por que Deus não estabeleceu em profecia 60? Por que Deus não disse: vocês vão ficar na Babilônia 65 anos? Por que Deus não disse: vocês vão ficar na Babilônia 75 anos? Tudo tem uma razão. Por que Deus fechou esse número, arredondou? Disse: o tempo do cativeiro de vocês é 70 anos. Por quê? Se a gente for olhar
na palavra. É por isso que o livro do Apocalipse, ele não pode ser ensinado separadamente. Se nós formos olhar lá em Levítico, capítulo 25 de Levítico, versículos 3 a 5, lá no Pentateuco, livro escrito por Moisés, nós vamos entender a razão dos 70 anos. Levítico capítulo 25, versículo 3 diz assim: 6 anos semearás a tua terra, 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Era um ano exigido por Deus de descanso para a terra. Ou seja, o agricultor, ele trabalhava, ele lavrava, ele usava a terra, ele tirava o fruto da terra por 6 anos. No 7º ano, não era para lavrar a terra. Era para a terra descansar. Mandado pelo próprio Deus. Ele chama isso de ano sabático, ou ano de descanso. Porque sabá quer dizer descanso, sábado. Descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor, quer dizer, um ano entre 7. Todo 7º ano deveria ser um ano de descanso da terra ao Senhor. Amém? Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Está bem claro. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não cegarás. E as uvas da tua vide, não tratada, não vindimarás. Ano de descanso solene será para a terra. Isso é uma ordenança do Senhor para Israel, e Deus leva a sério as suas ordenanças. O que foi que aconteceu? O povo de Israel já estava de posse da terra prometida há quase 500 anos. Há pouco mais de 490 anos. E nunca havia separado um ano em obediência, um ano sabático ao Senhor. De formas que o povo estava devendo 70 anos de obediência. De formas que o povo estava devendo 70 anos de descanso da terra. Vocês entenderam? Entenderam agora por que Deus declarou lá, disse, Jeremias, a terra vai ficar sem ninguém por 70? O que é que Deus estava dizendo? Eu levo a sério os meus decretos. Se vocês não levam, problema de vocês. Quantos anos Deus decretou que a terra ficasse desabitada? 70. Quantos anos o povo de Israel devia de obediência a Deus pelo ano sabático? Entendeu agora por que os 70 anos? Que coisa interessante. Deus leva a sério detalhes e pequenas coisas. Que nós achamos, como Israel achou, que não tinha importância. Ah, por quê? Para quê? A terra é a mesma, para quê? Eles ficaram de uma forma tão em desobediência quanto a essa ordenança, esse mandamento do Senhor, que eles se perderam no calendário e já não sabiam mais nem qual era o 7º ano. Eles não sabiam mais nem qual era o 7º ano para começar dali. Porque eles nunca observaram esse mandamento. E Deus observou. Deus foi só contando. Um ano sabático, nada, desobediência. Segundo ano sabático, desobediência. Terceiro, quarto, quinto, e Deus olhando. Sexto, sétimo, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Chega, basta. Vocês não vão me obedecer, não? Pois então eu vou fazer a minha palavra valer sozinha por mim mesmo. Eu vou tirar vocês da terra e a terra vai ter o descanso que ela merece, porque quem mandou foi eu.
Quem entendeu? Entendeu agora porque a razão dos 70 anos? Interessante, né? Tudo tem o seu porquê. Tudo tem a sua razão. Tá certo, queridos? Então, quando o Senhor executou o juízo sobre Israel, o juízo já estava profetizado desde Deuteronômio. Lá em Deuteronômio 28, quando Deus deu as bênçãos e as maldições e mandou o povo escolher, ele profetizou, ele disse, olha, se vocês forem rebeldes, se vocês não me ouvirem, se vocês forem idólatras, se vocês não escolherem me obedecer, eu vou trazer do norte, de longe, uma nação contra vocês, um povo feroz que vocês não conhecem o idioma nem a língua, eles vão dominar sobre vocês, vão levar vocês cativos. E já que vocês não querem me servir, vocês servirão a eles. Então o cativeiro dos 70 anos já estava também profetizado, não para acontecer obrigatoriamente, mas como uma advertência. Se o povo tivesse sido obediente, o cativeiro não teria acontecido. Mas estava lá, tá certo? Também você encontra Deuteronômio 28, 47 a 50. Pastor, o senhor está começando desse jeito o estudo do Apocalipse? Sim. Porque aqui você entende os quês e os porquês. Você entende a raiz das coisas. Não é simplesmente vamos abrir aqui o livro do Apocalipse e vamos direto para os 4 cavaleiros. Aí você não vai entender nada. Vocês estão entendendo, querido? Você não vai entender nada. Mas quando você pega daqui de onde eu estou começando, aí você entende os quês e os porquês. Você já está entendendo, por exemplo, Daniel estava fazendo uma oração porque tinha lido o livro de quem? O livro de Jeremias estava lá profetizado que o tempo que o povo ia passar em cativeiro era de... E por que 70 anos? Está entendendo que uma coisa puxa a outra? Isso chama-se contexto. A palavra precisa ser explicada com o seu contexto. Direitinho, devagarinho, sem pressa. Agora vocês estão entendendo? Deuteronômio 28, 47. Diz assim a palavra do Senhor. Por não haveres servido ao Senhor teu Deus com gosto. Olhe bem, Deus quer que a gente sirva a Ele com quê? Com gosto, com alegria de coração, por causa da abundância de tudo que o Senhor colocou na terra prometida. Servirás então o quê? Não quis servir a Deus, servirá os teus, que o Senhor enviará contra ti em fome e sede e em nudez e em falta de tudo. E ele porá sobre o teu pescoço um jugo de ferro, até que te haja destruído. Está falando da nação de Israel. O Senhor levantará contra ti de longe, da extremidade da terra, uma nação. Está falando de quem? Dos babilônicos. O Senhor levantará da extremidade da terra uma nação que voa como uma águia. Nação cuja língua não entenderás. Os caldeus. Nação de rosto feroz que não respeitará o velho, nem se compadecerá do moço. Estava ou não estava dada a advertência? Como eles não levaram a sério, como Israel não levou a sério, que foi que aconteceu? Deus simplesmente executou. Só. O cativeiro já estava profetizado, já estava dada a advertência. A razão dos 70 anos nós já entendemos, e também entendemos qual foi o livro que Daniel estava lendo, para entender que Deus estava correto em tudo. Mas agora também o que ele havia dito já tinha terminado. Senhor, os 70 anos que o Senhor estava certíssimo no que fez, era o que Daniel estava dizendo, confessando pecados dele e da nação. O Senhor estava certo, Senhor. Não estou dizendo que o Senhor não estava certo, não. Mas o Senhor disse que terminava com 70 anos, e os 70 anos expirou agora. E agora, o que é que o Senhor vai fazer? E Deus, como é Deus,
completo, Deus de detalhes. Deus não trouxe só para Daniel a resposta única que Daniel precisava. Deus é um Deus de sobejo, é um Deus de fartura. Ele trouxe, através de Gabriel, a revelação de tudo que ia acontecer até o fim dos tempos. Aleluia! Daniel nem estava perguntando como era que as coisas seriam até o fim dos tempos. Daniel só queria saber a resposta de Deus a respeito do final do cativeiro. Mas Deus disse: espera aí que eu vou te revelar tudo. Por quê? Porque Deus sabia que um dia um apóstolo do seu filho, que ainda nem tinha vindo, seria exilado numa ilha deserta e rochosa, uma ilha prisão chamada Patmos, e lá naquela ilha, dentro de uma caverna, o próprio filho dele iria revelar as revelações do Apocalipse, que iriam se bater e casar com Daniel, capítulo 9. Que Deus tremendo, irmãos. Ele sabe tudo, sim ou não? Ele sabe de todas as coisas. Então você tem agora o entendimento da formação da história. Tá certo? E a partir do versículo 20 de Daniel 9, Daniel começa a dizer assim, o anjo dá uma resposta para Daniel, dizendo assim: Daniel, entenda. Entenda. A partir da saída da ordem para restaurar Jerusalém, a partir daquela saída, daquele dia, daquele decreto, que for novamente restaurar, ser levantados os muros da cidade, daquele dia em diante, você pode contar 70 semanas de anos. Não são 70 semanas de dias. 70 semanas dá exatamente 490. Se fossem dias, daria 490 dias. Mas não são semanas de dias, são semanas de anos. Alguém já ouviu falar de semanas de anos? Deus conta semanas de dias, mas de 7 em 7 anos, Deus também considera uma semana. Semana de anos. Alguém nunca ouviu falar disso? Glória a Deus. Deixa eu mostrar para você onde é que está escrito as semanas de anos. Levítico, capítulo 25, versículo 8. Também contará 7 sábados de anos. Ou seja, de 7 em 7 anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Você logo entende que 7 vezes 7, 49, Deus não está contando os dias da semana, sim está contando 7 anos como se fosse uma semana. Então, quando o anjo Gabriel fala para Daniel, 70 semanas estão estabelecidas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Daniel pertencia a qual nação? Daniel era inglês, francês, alemão, russo. Daniel era o quê? Judeu, israelita, sim ou não? Então, quando Deus diz 70 semanas estão estabelecidas sobre o teu povo, Deus está dizendo 70 semanas de anos, 490 anos estão estabelecidas por mim sobre a tua nação, teu povo, Israel. E durante esse período, 490 anos, eu vou resolver os problemas da terra. É bem interessante isso. E Deus, na revelação, separa em 3 grupos esses 490 anos. Primeiro, 49 anos. Foi o tempo que levou para Jerusalém ser restaurada e levantada os seus muros.
Segundo, 62 semanas de anos. 400, formando assim 483 anos. Foi até a morte de Jesus. Fechando da saída da ordem para restaurar Jerusalém até a morte de Jesus, nós temos 483 anos do total dos 490. De 483 para 490, faltam quantos? 7. Faltam, no caso, então, a última semana de anos. Faltam 7 anos. O livro do Apocalipse é a revelação dos últimos 7 anos. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Agora me diga se para me começar o Apocalipse eu não tenho que começar em Daniel. Para trazer o entendimento e as raízes. E o livro do Apocalipse fala bem claro que ele se referencia à última semana. 32 meses. 360 dias. E é separado ainda em 2 períodos. 6 a 10 de Apocalipse, 3 anos e meio. 11 a 18, mais 3 anos e meio. Fechando dentro do livro do Apocalipse, a última semana que falta. Agora, por que Deus interrompeu a contagem das 70 semanas e parou exatamente em 483 anos? Daniel capítulo 9 fala que com 483 anos, a partir da saída da ordem para restaurar Jerusalém, o ungido seria morto. Quem é o ungido? O que é que significa a palavra ungido? Cristo. A palavra Cristo significa ungido. O Cristo seria morto no final das 483 anos. Jesus morreu, e aí se estabeleceu o mistério escondido em todos os séculos, que Deus não havia revelado ainda, que era, antes de encerrar a última semana, Jesus Cristo fundaria a sua igreja aqui na terra. De formas que nós estamos agora exatamente entre os 483 que encerraram com a morte do ungido e o recomeço da contagem dos últimos 7 anos. E enquanto isso, é o período da igreja aqui na terra. Os 490 anos continuam valendo. Os 490 anos continuam profetizados e valendo. A única coisa que não está explícita, que não é mostrada na revelação de Daniel, é que quando o ungido fosse retirado, fosse morto, Deus estabeleceria uma igreja. O Espírito Santo veio inaugurando essa era no dia de Pentecostes, e os 483 anos parou a contagem, não passou para 484. Está parada a contagem até que o Senhor retire essa igreja, que faz com que essa semana última não comece. A partir de então, começa a contagem novamente dos 7 e últimos anos, completando a última semana da revelação de Daniel. Vocês conseguem entender isso, queridos? Então, pastor, o que é o livro do Apocalipse? É a revelação dos acontecimentos, do que vai ter, existir, acontecer na última semana da profecia de Daniel, capítulo 9. Se você não entende Daniel 9, você não entende o Apocalipse, porque a raiz do Apocalipse é em Daniel, capítulo 9. Podemos dizer então que, figuradamente é claro, Daniel capítulo 9 é o primeiro capítulo do livro de
Agora não entenda um e tente explicar o outro. Quem entendeu, diga amém. E é isso que nós vamos ver aqui, a partir de hoje, essa primeira quinta-feira, do qual eu estou fazendo apenas a introdução do assunto. A partir da próxima quinta-feira, que o tempo aí já correu, eu vou trazer a revelação do livro. Amém, queridos? Pastor, aonde foi, quando foi que saiu a ordem para a contagem do tempo? Lá está escrito lá em Neemias, capítulo 2. Quando, lá em Neemias, capítulo 2, 445 anos antes de Cristo, o rei deu ordem para que Neemias fosse restaurar Jerusalém. É daquela ordem que Gabriel está falando aí. Quando saiu a ordem para restaurar Jerusalém, pode contar, 490 anos. A única coisa que não foi revelada era que a última semana seria parada a contagem, porque Deus estabeleceria uma igreja. Por isso é que o apóstolo Paulo apresenta a igreja como um mistério escondido em todos os séculos. Um mistério escondido em Deus. Quem entendeu, diga amém. Vocês entenderam, irmãos? Aleluia. Isso quer dizer então que, quando terminar o tempo do mistério de Deus, quando terminar o tempo da igreja, a última semana voltará a ser contada e terminará. Amém? Depois que terminar o tempo da... Por quê? Porque as semanas foram interrompidas com a morte do ungido. E quando o ungido morreu, o que foi que ele estabeleceu? A igreja. Glória a Deus. É tão difícil de entender assim? Foi fácil de entender até aqui? Então vejam bem, a contagem das 70 semanas de anos, que fecha em 490, está parada. Com a morte de Cristo, na morte de Cristo na cruz, na inauguração da igreja em Pentecoste. Parou a contagem. Nós estamos em 483 anos cumpridos. Falta-se cumprir agora os últimos 7. E você volta aqui, e os irmãos que estão no Face, tem alguém? Vem acompanhar novamente também na próxima quinta-feira, e você volta aqui para acompanhar também, porque nós vamos entender o que é que vai acontecer nesses últimos 7 anos. E o livro do Apocalipse é enigmático, tá certo, queridos? É um livro que nós entendemos com dificuldade. Por quê? Porque ele é muito simbólico. Tem partes que são simbólicas, tem partes que são literais e tem partes que são figuradas. Eu não posso misturar simbologia com figura e nem posso misturar a figura com o que é literal. Então nós vamos estudar pedacinho por pedacinho, devagarinho, buscando no que está revelado em Apocalipse, base nos outros livros. Voltando aos profetas. Nós vamos voltar para o profeta Ezequiel, nós vamos voltar para Gênesis, nós vamos para Mateus 24, para entender a revelação do Apocalipse. Vocês estão me entendendo, queridos? Amém? Glória a Deus. E tudo isso é de graça que o Senhor está nos dando. De graça recebeste? De graça dai. Glória a Deus. O livro, pode aplaudir o Senhor. A palavra Apocalipse, só para vocês entenderem, nós temos aí uma avalanche de filmes com o nome de Apocalipse. Apocalipse zumbi, Apocalipse é um meteoro caindo na terra, Apocalipse é ou não é? Eu não sei se é por ignorância ou por aproveitamento que os autores dos filmes colocam o nome Apocalipse nos filmes, nas minisséries, tá certo? Por quê? Porque a palavra Apocalipse não significa fim de nada. Como diz, terminou, se acabou, fim do mundo, Apocalipse. Quem disse?
Apocalipse nunca significou fim de coisa nenhuma. A palavra Apocalipse é uma palavra grega, tá certo? Que tem duas junções, é uma preposição com substantivo, no grego. Apo é uma preposição do grego que significa distante, afastado. E kalupsis, no grego, é um substantivo que significa mostrar, revelar, tirar o pano de cima. Juntando a preposição com o substantivo no grego, apokalupsis, você encontra mostrar, revelar o que estava oculto. Só isso. Tirar o pano de cima. Mostrar. Apocalipse no grego. Mostrar o que estava escondido. Mostrar o que estava longe. Só isso. Trazendo para o nosso idioma, Apocalipse significa revelação. Tem nada a ver com o fim do mundo, destruição, acabando tudo. É muito interessante isso. Tá certo? Então é uma coisa que nós precisamos remover. Calupse, remover, retirar, descobrir, revelar, mostrar. Apo, escondido, oculto. É a junção de duas palavras no grego. Preposição e substantivo. Glória a Deus. Quem é o autor do livro do Apocalipse? O apóstolo João. Não foi João Batista, aquele que batizou Jesus e foi decapitado depois por Herodes. Não. João Batista, que eu saiba, não escreveu nada. Nem teve tempo para isso. E nem queria. Glória a Deus. Esse João é o João apóstolo. O apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. A época da escrita do livro do Apocalipse, no ano 96 depois de Cristo. No tempo do imperador Domiciano, no tempo de uma grande perseguição, João, com quase 100 anos de idade, foi tirado da igreja de Éfeso, onde ele pastoreava, aquela igreja de Éfeso, que foi fundada pelo apóstolo Paulo. João pastoreava aquela igreja em Éfeso, que era uma grande cidade, uma grande capital, na época do Império Romano, e foi levado cativo para uma ilha deserta, rochosa, desolada, chamada Patmos, para morrer lá. Era um velhinho, um ancião, plano de Deus, lá, isolado, excluído, colocou lá para morrer, provavelmente numa caverna. Foi onde ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse. E em vez de João morrer na caverna, isolado na ilha deserta de Patmos, quem morreu foi Domiciano, de um ano para o outro. E o outro imperador que tomou o lugar de Domiciano, mandou chamar João de volta. E agora João já voltava com a revelação do Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. O livro do Apocalipse tem 3 tipos de interpretação. 3 tipos de interpretação. Nós temos a interpretação literal. Pastor, o que é literal? É quando aquilo que está escrito é aquilo mesmo. Se tiver falando, um exemplo aqui, de cabeça de jumento. Ah, pastor, falou de cabeça de jumento. Dependendo do contexto, a cabeça do jumento é de verdade, literal. Só para vocês entenderem. Mas o livro do Apocalipse, ele também tem a interpretação figurada. O que nós precisamos de entender à luz das Escrituras, e também tem a interpretação simbólica. Vou dar uma ideia para vocês, encerro aqui. Literal, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, o que é realmente o que está sendo ensinado. O que está sendo dito, é literal, é verdadeiro, é desse jeito mesmo. Apocalipse 1:9 diz assim: eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na aflição, no reino, na perseverança em Jesus,
estava numa ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que é que tem de simbólico aí? O que é que tem de figurado aí? Nada. João era João mesmo, ele estava exilado mesmo, e ele estava numa ilha chamada Patmos mesmo. Isso chama-se uma passagem literal. O livro do Apocalipse, muita coisa nele é literal. Mas tem muita, eu encerro aqui, muita coisa nele é figurada. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. É interessante. E se nós não tivermos o entendimento dessas figuras e símbolos, vira uma grande confusão. Por quê? Porque o livro do Apocalipse vai mostrar dragões, chifres, 10 cabeças, 7 chifres, 10 cabeças. Ué, é muito símbolo. Apocalipse 5 e 6. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como havendo sido morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que é isso aí, irmão? Isso aqui é uma figura. O cordeiro representa alguém, os chifres representam alguma coisa, os olhos representam alguma coisa. Isso são figuras que nós precisamos entender o que é que elas significam. Então nós temos que mastigar o livro do Apocalipse devagar. Amém? E temos também o simbólico geral, que é uma simbologia do que você nem imagina. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Apocalipse 19, 15, diz assim: da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso é a simbologia pura. Está falando da figura do Senhor Jesus Cristo lá em Apocalipse capítulo 19, como se saísse uma espada pendurada da boca dele. Tem por acaso, Jesus tem por acaso uma espada pendurada na boca? Não, então só pode ser simbólico. O lagar só pode ser simbólico. Então nós vamos estudar o livro do Apocalipse à luz das revelações. Literal, figurado e simbólico. Sejam bem-vindos ao seminário do Apocalipse, todas as quintas-feiras, Apocalipse, desde o primeiro capítulo, versículo por versículo, até o capítulo 22, no nome do Senhor Jesus, seminário do Apocalipse. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Muito bem, eu convido os amigos e irmãos aí do Face para estar conosco aqui, toda quinta-feira, seminário do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, traduzindo do grego, do hebraico, com o que é literal, o que é figurado e o que é simbólico. Graça e paz. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.